Dando sequência, então, teremos agora nossas atividades programadas para o período da tarde. Então, convidamos a compor a nossa mesa de trabalhos o Dr. João Batista Martins César, a doutora Isa Maria de Oliveira e a doutora Maria Cláudia Falcão. Para coordenar os trabalhos, convidamos também a secretária municipal de Assistência Social de Presidente Prudente, a doutora Fabiana Macedo. Boa tarde a todos, novamente. Obrigado pelo retorno. A gente até fica com medo no período da tarde, porque normalmente esvazia-se, né, os auditórios, mas hoje, graças a Deus, não esvaziou. Então, dando sequência, então, agora a nossa parte da tarde na conferência, a nossa primeira fala do Dr. João Batista Martins César, ele que é desembargador do trabalho e presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e do Estímulo à Aprendizagem do TRT 15. Ele vai estar falando sobre os Juizados Especiais da Infância e Adolescência, GEAS, na Justiça do Trabalho, experiência que deu certo. Então, doutor João, fique à vontade. Se precisa passar aqui o PowerPoint. Tá. Eu quero, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu peço licença à nossa presidente aqui, a secretária Fabiana, para falar aqui da frente. Fabiana, né? Fabiana. Cumprimentar as colegas de mesa. Uma mesa de gênero, né? Que ótimo, né? Ver as mulheres, né? Na mesa principal, que infelizmente no nosso país é difícil ver isso, né? E eu vou ficar aqui embaixo para poder ficar mais próximo. Eu quero agradecer o convite ao Dr. Oliva, toda a rede de proteção, essa rede maravilhosa. E Oliva, sempre que ele nos convida para participar de um evento, depois ele fica com a preocupação de agradecer por ter vindo aqui e tal, né? E hoje eu quero agradecê-lo, agradecer a vocês por ver o que eu vi aqui hoje. Eu quero parabenizar o professor Fernando Diamante, e acho que o sobrenome dele é muito feliz, é Diamante. É o que ele tem em mãos, as nossas crianças e adolescentes. E lapidando esse diamante, que nós vamos ter um país melhor para todos nós. Então, acho que tudo que está sendo feito aqui, eu quero agradecê-lo por essa oportunidade, de Deus me privilegiar de estar aqui hoje e ver o que eu vi aqui. E, com certeza, isso não vai sair da minha memória. Vou até o resto dos meus dias, eu vou ter isso na memória. Então, obrigado a vocês, a rede de proteção aqui de Prudente. Falar um pouquinho, né? O Dr. Oliva pediu para que a gente falasse dos Juizados Especiais da Infância e Adolescência, os GEAS, na Justiça do Trabalho, a experiência que deu certo, né? Que a gente tem o nosso programa de combate ao trabalho infantil da Justiça do Trabalho, que tem aquela frase que eu acho que ela diz tudo, e o dia que a gente conseguir colocar ela em prática, o Brasil vai ser um país fenomenal. Que lugar de criança na escola diga não ao trabalho infantil. Mas até a gente conseguir chegar lá e colocar todos os nossos diamantes numa escola atrativa, de qualidade, em tempo integral, nós ainda vamos ter que unir as mãos e fazer esse sonho que se sonha sozinho, vire um sonho que se sonha junto e se transforme em realidade. Números, né? A mídia sempre se preocupa com números, quantas mil crianças tem trabalhando, né? Então está aí no Brasil 2.516.000 crianças trabalhando, número assustador, tem muita coisa para evoluir. O Brasil tinha uma boa prática, melhor dizendo, de combate ao trabalho infantil. É uma curva, é uma linha descendente, porém, agora na crise econômica, infelizmente, a gente tem visto aí casos novamente de trabalho infantil nas ruas que a gente não via até então. Na Justiça do Trabalho, nós criamos, porque eu sou membro aí do Poder Judiciário Trabalhista, né? E desde 2012 houve a criação da Comissão Nacional sobre o Trabalho Infantil, então ministro João Oreste Dallazen, depois a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, já em 2012, coordenação do ministro Lélio Bentes Correia. E depois houve a criação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho. Foi 11 de novembro de 2013, na gestão do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. E esse programa da Justiça do Trabalho, ele tem capilaridade por todo o território nacional, porque nós temos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo país, e em todo o tribunal regional tem esse programa desenvolvido.
temos a felicidade de ter as colegas aqui do Paraná, né, acompanhando. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-las aqui. Muito obrigada por estarem aqui. O colega Cristiano aqui do Ministério Público do Trabalho, eu venho do Ministério Público do Trabalho, estou no tribunal pelo 5º destinado ao Ministério Público do Trabalho. Então foi implementado esse programa de combate ao trabalho infantil para que tenha uma atuação articulada em todo o país para combater essa chaga social. E que tem como objetivo desenvolver ações em prol da erradicação do trabalho infantil e, ao mesmo tempo que a gente luta contra o trabalho infantil, a gente quer estimular a aprendizagem. Que a aprendizagem é uma forma do adolescente ser encaminhado para o mercado de trabalho de forma segura. De uma forma, num projeto educativo que, ao final, ele vai ter uma profissão, ele vai estar garantido, vai ter sua carteira de trabalho anotada, o empregador vai estar garantido, porque também não terá problemas trabalhistas, e a sociedade também estará protegida, porque o adolescente estará inserido num projeto metódico de aprendizado, que ao final ele terá um ofício. E no artigo 2º daquele ato, vem lá falando quais seriam os nortes desse programa, né? E vejam lá que no item 1 está a política pública. Colaborar na implementação de políticas públicas. Aqui nós tivemos o prefeito, aqui o presidente da Câmara, a comunidade prudentina aqui está de parabéns, porque vocês estão muito avançados nessa questão. Mas não é assim no país todo. Infelizmente, muitos municípios, muitos prefeitos deixam a criança num segundo plano. E aí, depois eu vou mostrar para vocês, a gente, o judiciário, pode interferir também na questão de políticas públicas, para que o município, o prefeito, adote o que já está na lei. Não é um judiciário ativista, é um judiciário que determina o prefeito que ele cumpra a lei, cumpra o Estatuto da Criança e Adolescente, cumpra as normas já existentes. Veja que o item 2 aqui é um diálogo social e institucional, né? Então é isso que os GEAs procuram fazer através dos seus magistrados, né? O doutor Oliva é um destaque aqui para nós, um orgulho para todos nós, um juiz dessa envergadura na Justiça do Trabalho. E a educação para a prevenção, né? Esses são os eixos, aí, o norte do programa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aqui no Tribunal de Campinas, o presidente Fernando já falou, são 599 municípios que nós atuamos, foi implementado um comitê de erradicação do trabalho infantil. Esse comitê também não tem em todos os tribunais regionais de trabalho, mas em Campinas foi implementado esse comitê. Foi na gestão do Dr. Flávio Alegrete Campos Cooper, que era uma pessoa de uma mente brilhante, enxerga longe, era o nosso ex-presidente em 2014, agora está aposentado, e ele falou, não, nós vamos montar o comitê, porque ele já tinha na cabeça a criação dos GEAs, mas na fase inicial ele falou, monta o comitê, eu, Oliva, a Eliana, a Tereza, o Tarso Vidotti, que somos os integrantes desse comitê. Ele falou, faço os estudos e trago a proposta, que o que precisar do meu apoio, nós vamos fazer, nós vamos implementar para a gente enfrentar essa chaga que é o trabalho infantil. E aí uma das sugestões do comitê para o Flávio Cooper, nosso presidente, foi a criação dos GEAs, né? Desses juizados especiais da infância e adolescência na Justiça do Trabalho. A hora que você ouve isso, soa diferente. Juizado especial infância e adolescência na Justiça do Trabalho? Sim, porque nós precisávamos de juízes com esse perfil diferenciado, centralizar as questões da criança e adolescente para ver as reclamações trabalhistas que envolviam o trabalho de criança e adolescentes, conhecer de ações civis públicas, da cota de aprendizagem, de empresas que infelizmente se utilizavam de mão de obra de crianças e adolescentes, e a atuação do Ministério do Trabalho não era o suficiente para que elas parassem de usar. Então nós criamos esses juizados especiais da infância e adolescência no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho de 15ª região. Criamos 10 GEAs desses, 10 juizados desses, 8 em nossas sedes e circunscrições, que são Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. E outros 2 em Fernandópolis e Franca, que infelizmente nessas 2 cidades, os juízes estaduais, eles davam autorização para o trabalho infantil, chegava lá a fazer o pedido, ele dava. E a nossa Constituição fala que criança não pode trabalhar.
que só pode trabalhar como adolescente a partir dos 14, ou trabalho mesmo a partir dos 16, fora, num ambiente insalubre, perigoso, ou nocivo para criança e adolescente. Então nós criamos também 2 GEAs em Fernandópolis e Franca, para fazer um contraponto, para mostrar que é possível atuar nessa questão e não ficar dando autorização contra o que está na Constituição da Taverna, lá, com todo respeito ao posicionamento dos colegas da estadual, que a Constituição não prega isso que estava acontecendo. Então nós criamos em Fernandópolis e Jales, e depois eu vou mostrar para vocês que deu muito certo essa atuação. A competência desses juizados é o que eu falei para vocês, né? São as reclamações trabalhistas, mas vai muito além de uma atuação jurisdicional. Nós estamos acostumados com o juiz vendo o processo judicial. Então chega lá uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, ele vai notificar a outra parte, a empresa, a ré, vai fazer uma audiência judicial e vai dar uma sentença. Nesses juizados especiais é diferenciado, né? Eu estava conversando com a Gabriela, que é uma estudante dos GEAs, e ela estava falando, viu, Oliva, que o professor Uris falou que é um juiz cidadão que está à frente dos GEAs. A gente já defendia isso, mas eu fiquei muito contente dela me comunicar que o professor Uris de Oliveira está falando isso, porque de fato, os colegas que estão à frente dos GEAs são juízes cidadãos, que vão além do processo, daquilo que julga no seu gabinete. É um juiz que sai do gabinete e se aproxima da sociedade. E tem essa aproximação com a sociedade para enfrentar, por exemplo, essa chaga social que é o trabalho precoce, que é o trabalho infantil. Então, para vocês terem uma ideia, lá é o Juizado de Franca. Essa palestra aqui, esse dado está antigo, não tive tempo de atualizar, eram 600 atendimentos, mas na realidade são mais de 1000 atendimentos que a colega Eliana já fez lá em Franca. E ela faz as audiências coletivas, explica os malefícios do trabalho infantil. Quando o adolescente não tem 14 anos, não dá para ser encaminhado para o mercado de trabalho, ela consegue um curso preparatório para o mercado de trabalho, como que se portar em público, como se vestir, a aparência, porque quando a pessoa vai buscar o seu primeiro emprego, tem que estar, né, bem arrumadinho, entre aspas, para ser um diferencial na hora da contratação. Então ela arruma esse curso preparatório, a comunidade de lá, assim como vocês, né, a rede de proteção lá em Franca, ela conseguiu, junto com a doutora Regina do Ministério Público do Trabalho, e a doutora Mariana da Defensoria Pública, articular a sociedade. Então são centenas de bolsas de estudo nesse sentido. Quem não tem 14 anos e está em extrema vulnerabilidade social, eles conseguiram bolsas para esses adolescentes, que vai aí de 160 a 200 reais, para que eles fiquem fazendo o contraturno escolar e na idade adequada sejam encaminhados para o mercado de trabalho. Então já foram mais de 1000 atendimentos e nenhuma autorização para trabalho infantil irregular. Então ela mostrou um trabalho preventivo e de um juiz cidadão que é possível sim enfrentar essa chaga, assim como vocês estão enfrentando muito bem aqui em Prudente, né? A competência desses juizados especiais também tem uma outra questão que é importante, é uma discussão jurídica, mas é bom que vocês entendam que o trabalho infantil doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E como que o auditor fiscal vai entrar na casa de uma pessoa para saber se tem lá o trabalho infantil doméstico ou não? Chega uma denúncia, a casa, como nós sabemos, está na Constituição, é asilo inviolável. Ninguém nela pode entrar, né, senão em flagrante delito ou por meio de autorização judicial. Quem vai dar essa autorização judicial? Nós entendemos que é a Justiça do Trabalho, né? Porque se está denunciando que é um trabalho infantil lá, que é uma condição análoga de escravo até, essa autorização deve ser da Justiça do Trabalho, porque o juiz do trabalho é que vai conhecer depois uma reclamação trabalhista pedindo os direitos dessa criança ou desse adolescente. Então nós entendemos que também é competência do GEA, né? E também essas autorizações judiciais para o trabalho, que é uma discussão jurídica, se era da competência da Justiça Estadual ou da Justiça do Trabalho. Como eu pontuei para vocês, se um empresário contrata uma criança ou numa casa é contratada uma criança, se essa criança for
sofreu um acidente, se ela for abusada sexualmente, que foi colocada aqui muito bem também pela fundação aqui em Nova Prudente, uma criança que foi abusada, quem vai conhecer isso? Se foi trabalho, e foi trabalho de uma criança, pode ser criança, foi trabalho de uma criança com menos uma criança com 11, 10 anos, nós entendemos que a competência também é da Justiça do Trabalho, porque essa reclamação, essa ação trabalhista será também na Justiça do Trabalho, seja para reparação material, reparação por danos morais, férias, horas extras, tudo seria da competência da Justiça do Trabalho. E nessa articulação dos GEAs, do Tribunal da 15ª, nós conseguimos uma recomendação conjunta, que foi o TRT da 15ª região, que é o de Campinas, o TRT da 2ª região, que é ao lado de São Paulo, na capital, a Procuradoria da 15ª região, a Procuradoria da 2ª região, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi expedida uma recomendação conjunta falando, olha, nós recomendamos que esse tipo de questão seja encaminhada para a Justiça do Trabalho, que é, na forma da Constituição, do artigo 114 da Constituição, é quem teria a competência correta para enfrentar essa questão. Lamentavelmente, essa questão aqui, nós começamos a enfrentar os pedidos de trabalho infantil artístico. E nós concedíamos as autorizações para o trabalho infantil artístico, mas clausulada. Olha, pode trabalhar numa novela ou para fazer uma propaganda, mas você tem que garantir um mínimo de horas para essa criança descansar, tempo para que ela vá à escola, um ambiente de trabalho adequado. E principalmente o dinheiro, uma parte desse dinheiro fique para essa criança ou adolescente uma poupança que ela vai levantar no futuro. E a Justiça Estadual não fazia isso, não fazia essa autorização de forma clausulada. Ela dava autorização e ponto final. E por que tem que ser clausulada, gente? Não sei se vocês viram o anúncio, uma matéria, que um bebê que estava sendo utilizado numa novela da Globo, ele ficou lá nas margens do Rio São Francisco e teve hipotermia. Porque demorou tanto para gravar a cena da novela, que ele teve hipotermia e teve que ser internado. E é comum, nesses casos de trabalho infantil artístico, a criança ou adolescente fica lá 10, 12 horas, lá aguardando uma cena que de fato seja impactante para a sociedade. E aí, as grandes emissoras de TV não gostaram de como a Justiça do Trabalho estava dando autorização, mas estava determinando um mínimo de observância dessas questões. E levou essa questão para o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa DIN 5326. Eu sei que tem muitos estudantes de direito aqui. Depois, quem quiser, até pode fazer um TC de término de conclusão de curso aí. Uma ação direta que chegou no Supremo em razão de uma recomendação. Não existe. Essa aqui é a jabuticaba brasileira. É a única que eles conseguiram levar a questão direto, não passou pelo primeiro grau, não passou pelo segundo grau, não passou pelo STJ, eles levaram direto para o Supremo Tribunal Federal e conseguiram eliminar. Então o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar falando que a Justiça do Trabalho não tem competência para dar essas autorizações para o trabalho infantil artístico. Os outros ainda não se manifestou. E depois de concedida a liminar, esse processo está lá aguardando julgamento. Espero que o Supremo Tribunal Federal reveja essa questão, porque falam que só o Brasil dificulta essas questões. Não é verdade. Lá nos Estados Unidos, que todo mundo fala que é o exemplo do liberalismo, tem vários estados lá que não se admite trabalho infantil artístico. Porque o trabalho infantil artístico ele é colocado para levantar a audiência de alguns programas que estão com a audiência em baixa. Porque nós ficamos condoídos com a criança, com o adolescente, dá uma audiência maior e é justificado. Então, uma exploração comercial do trabalho da criança, do adolescente. Bom, gente, como eu falei para vocês, os juízes do GEA é um juiz que tem esse perfil cidadão, voltado a esse contato com a comunidade. E tem que fazer a rede de proteção funcionar. E essa frase, eu acho que ela fala bem, né? Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Se eu, João Batista, ficar aqui trabalhando no meu quadrado, o doutor Oliva no quadrado dele, o doutor Cristiano no quadrado dele, a doutora Fabiana no quadrado dela, a doutora Isa, a doutora Maria Cláudia, nos quadrados aqui, nós não
nos darmos as mãos aqui, construirmos essa rede de proteção, a coisa não anda. É a sociedade brasileira que tem que enfrentar esse problema. Justamente por isso, né, no GEA, desde nossas primeiras discussões iniciais lá, a ideia é essa. Uma atuação interinstitucional das autoridades que devem enfrentar esse problema, né? Prefeito, vereadores, os conselheiros tutelares, os conselheiros municipais, os CREAS, os CRAS, o SEREST, né? O Sistema S, os empresários, os sindicatos profissionais, toda a sociedade tem que se unir para enfrentar esse problema. E essa atuação interinstitucional, ela vai se dar por meio de audiências públicas, dessas parcerias, do levantamento das políticas públicas existentes em cada localidade. E aqui Bauru, Presidente Prudente, mais uma vez está de parabéns, porque a primeira busca ativa feita dessa forma, que vocês estão tendo aqui a notícia hoje, é aqui de Prudente. E com certeza esse trabalho vai servir de norte para muitos outros municípios, porque aqui a coisa está bem adiantada. Eu, particularmente, nunca vi uma busca ativa feita com essa profundidade. Né? Às vezes tem uma busca ativa lá e tal, mas não com a dimensão, de número de milhares de estudantes que foram abordados para chegar ao que foi apresentado aqui hoje cedo. Bom, então, essa atuação em rede, gente, nós, do GEAS, entendemos que essa rede de proteção tem que ser fortalecida. Por isso que vocês têm aqui em Prudente um fórum permanente de discussão, de prevenção do trabalho infantil, estímulo à aprendizagem. Esse fórum permanente aqui da região de Presidente Prudente tem em todas as sedes dos GEAS, estão sendo implementados, e outros também já com um trabalho bem adiantado nessa questão. Nós acreditamos nessa atuação em rede. E para essa aproximação com a sociedade, o Tribunal da 15ª Região pediu e foi deferido, nós temos assento no Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. A reunião uma vez por mês lá em São Paulo, e sempre que eu tenho agenda, eu vou lá para São Paulo, para participar dessas reuniões do Fórum Estadual. E nós tivemos o privilégio de receber uma reunião do Fórum Estadual na sede do Tribunal. Logo em 2014, quando começaram os GEAS, nós recebemos uma reunião do Fórum Estadual, a reunião foi lá no pleno do nosso tribunal, onde nós recebemos toda a rede de proteção. E para ter esse tipo de atuação que nós temos tendo aqui, eu fiz uma proposta lá no Tribunal de Campinas para que a gente pudesse realizar audiências públicas, porque nós não tínhamos uma autorização legal para fazer audiências públicas. Então nós alteramos o regimento interno do tribunal para prever a realização de audiências públicas. E essas audiências públicas são feitas normalmente com os empresários, junto com o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a rede de proteção. Nós levantamos as empresas que teriam a obrigação de contratar aprendizes, que é uma cota de 5% a 15% que as empresas têm que ter de aprendizes. E, infelizmente, algumas empresas não cumprem essa cota. Então, nós pedimos para o Ministério do Trabalho e Emprego levantar essas empresas que não cumprem a cota. Nós chamamos para uma audiência pública e falamos com esses empresários sobre a necessidade de cumprir a cota de aprendizagem, e também os GEAS acabam levantando em qual município que não há política pública para combater o trabalho precoce, porque tem que haver uma política pública, tem que ter contraturno, tem que prever até bolsas para os adolescentes que estão em extrema vulnerabilidade social. Então, esses GEAS acabam fazendo isso também. E aí, a proteção em rede, que eu falei para vocês, tem aqui como que ela se dá mais especificamente. Eu não vou comentar todos os itens com vocês, que eu vou deixar esse material aqui com o Dr. Oliva. Eu não sei se já tem aqui, Oliva, numa página no Facebook. Lá em Sorocaba nós criamos uma página no Facebook, e todo esse material a gente coloca lá na página do Facebook para que a rede tenha acesso a essas informações. Eu acho que informação nessa questão é fundamental. A gente
divulgar essas informações. Bom, as audiências públicas, já comentei com vocês, os seminários, né, como esse aqui, esse maravilhoso seminário, a gente tem feito aí em todas as sedes do GEAS, né, para também conscientizar a sociedade, porque a sociedade ainda vem com aquela questão de que é melhor trabalhar do que roubar. Naquela audiência do Fórum Estadual, aquela reunião do Fórum Estadual que eu comentei com vocês, que foi no tribunal, foram apresentar duas psicólogas, apresentaram 2 estudos, mas os 2 com o mesmo resultado. Elas entrevistaram os adolescentes da Fundação Casa. Mais de 80% dos adolescentes da Fundação Casa, ou seja, que estão lá dentro da Fundação Casa, estão cumprindo medida socioeducativa, começaram a trabalhar precocemente. Mais de 80%. O Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é lá do Paraná, na dissertação de mestrado dele, ele já tinha apurado no antigo Carandiru que mais de 80% dos presos do antigo Carandiru começaram a trabalhar precocemente. Então é um mito falar que o trabalho precoce não leva à criminalidade. Pelo contrário, ele expõe nossas crianças e adolescentes a um ambiente que não é o adequado. Mas hoje a ideia não é falar sobre esses mitos, mas é bom sempre pontuar esses mitos aqui, porque a gente ainda tem essas questões. Bom, seminários direcionados aos educadores da rede de ensino, né? Porque se é uma questão cultural, a gente precisa convencer a sociedade brasileira que isso é um problema, isso não é uma solução. E uma grande parte da sociedade brasileira ainda encara isso como solução e não como um problema. E se a gente não reconhece o problema que nós temos, a gente não tem solução. Porque se você acha que não tem problema, como que você vai atrás de uma solução? Então, um dos pontos principais também é ensinar os educadores, os conselheiros tutelares, os conselheiros municipais, falar e explicar e convencer com argumentos, né, com dados, que o trabalho infantil precoce é um problema da sociedade brasileira e não é uma solução. Então, esse trabalho de convencimento é feito em todas essas unidades aí da Justiça do Trabalho. A busca ativa aqui, né, como eu falei para vocês, tem uma ou outra unidade que já foi para essa busca ativa, mas com a profundidade que foi feita aqui em Prudente, com todos os estudantes da rede pública, não existe. Eu chego a falar que acho que não tem em nenhum país do mundo. Eu, pelo menos, tenho conhecimento. Depois a Isa até pode falar. Se com todos os estudantes de uma rede pública chegou a ser feita uma busca ativa desse porte. Eu desconheço. E alguns casos que os nossos GEAS têm enfrentados, né? As aprendizes engravidam, né? As aprendizes são abusadas sexualmente, né? Muitos casos de acidente de trabalho que esses GEAS têm enfrentado, casos de dispensas discriminatórias também desses adolescentes. O abuso do abuso no Brasil. Já lá em Franca, a doutora Eliana teve que sentenciar 2 casos de adolescentes que foram dispensados porque não usavam equipamento de proteção individual. Ué, se o adolescente não pode trabalhar num ambiente insalubre ou perigoso, ele está sendo dispensado porque ele não usou equipamento de proteção individual? Isso é um absurdo, né? Óbvio que ela reverteu a justa causa, mandou pagar todas as verbas que esse trabalhador tinha direito, desqualificou o contrato de aprendizagem, considerou um contrato normal de trabalho com todos os direitos. E também nesses GEAS vem muito acordinho simulado, né? Felizmente no Brasil, às vezes o brasileiro é criativo e fala, vamos fazer um acordinho aqui simulado, leva na Justiça do Trabalho para homologar, para ter uma quitação total do contrato de trabalho. Isso daí, em muitos casos, nem para o trabalhador adulto consegue, muito menos nos GEAS, né? Nos GEAS, esse tipo de acordo fraudulento não vai passar em hipótese nenhuma, né? Então vai ter que ser reconhecido o vínculo de emprego, anotada a CTPS, e a quitação só do que está ali no processo trabalhista. E essa atuação extrajudicial, gente, essa postura proativa dos magistrados trabalhistas, a gente tem conversado com muitas câmaras de vereadores, com muitos vereadores. E eu trouxe de Sorocaba aqui, coincidentemente, mas eu sei que tem muitos municípios que têm legislação semelhante.
Essa lei 11.274, 2016, ela caça o alvará do estabelecimento que contrata trabalho infantil de forma irregular, né? Que não seja adolescente aprendiz ou adolescente a partir dos 16 anos. O alvará é cassado, essa empresa vai ser fechada. Essa outra lei, a 11.551 de 2017, se você pegar aqui o município de Prudente, as prestadoras de serviço público aqui para o município são várias. E elas também têm que cumprir a cota de aprendizagem. E muitas dessas empresas que contratam com o município não cumprem a cota de aprendizagem. Então, lá em Sorocaba, essa lei aqui está falando, ó, se você não cumprir a cota de aprendizagem, você não vai ser nem aceita na licitação pública. Se você ganhar a licitação pública e não comprovar que está cumprindo a cota de aprendizagem, você não vai ter o contrato com a administração pública. E se assinado o contrato, no curso desse contrato, ela também não comprovar periodicamente que vem contratando os aprendizes, ela também vai ser desqualificada. Ué, está na lei? Então ela tem que cumprir. E aí, dias atrás, me perguntaram, doutor, mas isso é inconstitucional. É inconstitucional mesmo, gente? Esses dias a Carmen Lúcia aprovou um decreto muito semelhante. A Carmen Lúcia aprovou um decreto de uma reserva de vagas para pessoas com deficiência. Já acabou? Já acabou o tempo, então vou ser rapidíssimo. A Carmen Lúcia aprovou, ela, no exercício da presidência da República, que o Temer tinha viajado, ela assinou um decreto fixando um percentual de vagas para reeducandos. Reeducandos são as pessoas que estavam lá presas, né? Esse não é o termo correto, mas como tem um público eclético, que as empresas vão ter que contratar. As empresas que fazem contrato com a União vão ter que cumprir essa cota de reeducandos. Ué, se vale para reeducando, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, falou que uma restrição, uma imposição dessa é constitucional, por que não para criança e adolescente, que lá no artigo 227 da Constituição fala que é proteção absolutamente prioritária para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu particularmente não vejo nada de trabalho precoce. Destinação do imposto de renda, parte do imposto de renda para os fundos municipais. Aqui Prudente, já foi falado cedo, é referência nacional, vocês estão de parabéns. Mais uma vez eu tiro o chapéu aqui para a atuação de Prudente, que é uma atuação fantástica. O tribunal coloca isso todo ano, o Roberto, nosso cerimonialista, que coloca na página do tribunal todo ano essa preocupação, porque é um dinheiro que, em vez de ir para Brasília, fica aqui na cidade. Então a gente estimula isso, aí a arrecadação de Prudente, só de arrecadação individuais no ano passado, porque esse ano eu já sei que é mais de 2 milhões. E vejam que, Prudente está na frente de Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba, aqui cidades de mais de 600 mil habitantes. Então vocês estão de parabéns, aqui a rede de proteção de Prudente está de parabéns. E o trabalho infantil, gente, é essa tríplice exclusão. Na infância, a criança perde a oportunidade de brincar. Na fase adulta, é baixa empregabilidade porque não teve qualificação profissional. E na velhice, é falta de condições dignas de sobrevivência. E esse rito de pobreza, o Dr. Oliva colocou no livro dele, né? Que a família é pobre, essa pobreza impele ao trabalho precoce. Aqui, a evasão escolar. Aqui, a falta de acesso à educação básica. Aí não tem profissão. Ele vai ter subemprego ou desemprego. E volta o círculo de pobreza. O pai delega para o filho e o neto vai ter a mesma sorte. Se a gente colocar aqui uma escola pública de qualidade em tempo integral, a gente rompe esse círculo de pobreza e vira um círculo virtuoso. E olha os dados, gente. Olha os números aqui para quem estuda e para quem não estuda. O salário aumenta 15% a mais para cada ano de estudo de qualidade. Uma pessoa com 18 anos de estudo tem média aqui, esse está desatualizado, agora seria esse aqui, R$ 6.800 aqui, quem tem nível superior. E olha a discriminação de gênero, a mulher só ganha 4.200. E a pessoa que não tem estudo mal ganha salário mínimo. E a empregabilidade, gente, 3,38% maior para cada ano de estudo. Ou seja, a pessoa, além de ganhar mais, fica menos tempo desempregado. É isso que a gente quer mostrar para a sociedade brasileira, que o estudo, tirando a criança do trabalho infantil e colocando numa escola, a gente rompe esse círculo de miséria e toda a comunidade ganha.
Porque aqui os dados de Franca, ó a renda média no estado de São Paulo, a renda per capita, 32 mil. Ó quanto era lá em Franca, 17 mil. Onde tem muito trabalho infantil, essa renda média per capita, óbvio que ela cai. Então, essa pobreza acaba atingindo todos nós. A realidade que a gente tem enfrentado, infelizmente, não é bonita, né? São acidentes aí que eu não vou ter tempo de comentar. Mas esse dado aqui já mostra que se os GES teriam que fazer alguma coisa boa, já foi feito. Esse dado aqui é a prova cabal de que os GES estão no caminho certo. Olha o número aqui de acidentes de trabalho lá em Franca. 2012, 98, a gente já tinha lá, a doutora Eliana já tinha um trabalho lá antes da criação do GEA, que era o confronto lá com o juiz estadual. Em 2013 caiu para 58, em 2014 para 42, em 2015 caiu para 26, saiu aqui na configuração para que abriu no computador. Em 2016 caíram para 6 acidentes de trabalho envolvendo adolescentes. Então isso aqui é uma tragédia que o GES combateu. Até o mês passado, a doutora Eliana falou que não tinha notificação de nenhum acidente de trabalho lá em Franca envolvendo criança e adolescente. Então isso, para mim, já é uma prova de que os GEAs estão no caminho certo e deve prosseguir. O Judiciário pode interferir em políticas públicas, como eu falei para vocês no começo, a Justiça do Trabalho é competente. Aqui na 15ª nós temos essa ação civil pública, aqui está o número. Quem quiser entra no site do tribunal. O doutor Hélio Gracelli, que é o juiz do GEA de Rio Preto, que sentenciou essa ACP, e o doutor Dezena, que é o desembargador do tribunal da 15ª, que está escolhido para entregar ao Tribunal Superior do Trabalho, acabou de ser o relator desse julgamento aqui e confirmou essa sentença, de que o município de Jales tem que adotar políticas públicas para combater o trabalho infantil. O judiciário não está sendo ativista não, gente. Ele só está falando, prefeito, cumpra a lei que está aí. Você é obrigado a cumprir essa lei. Bom, tem aprendizagem social, não tenho tempo, o tempo já acabou. Deixa eu só colocar aqui. Gente, quando nós estamos falando de trabalho precoce, trabalho infantil, além desse círculo de pobreza, a gente tem que ter consciência que nós estamos perdendo a nossa genialidade. O que o país tem de mais valoroso não é as suas riquezas naturais, não é o seu território. O Brasil é privilegiado em território e riquezas naturais, mas o que nós temos de mais valoroso é o nosso povo. Esse é o maior valor de qualquer nação. A Coreia do Sul, na década de 70, ela fez a opção pela educação. Hoje a Coreia do Sul tem um PIB semelhante ao PIB brasileiro. A Coreia do Sul, com todo respeito lá aos sul-coreanos, o território da Coreia do Sul é pequenininho, não tem as riquezas naturais que nós temos. E tem um PIB igual ao Brasil, com um território enorme como o nosso, com riquezas naturais enormes. O que fez a diferença? A educação. Porque quando a gente não dá uma educação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes, nós estamos jogando fora o nosso patrimônio humano. E aqui só alguns exemplos aqui para fechar para vocês, depois só vou falar da destinação e encerro, prometo, viu, Roberto? Esse trabalho, esse privilégio que eu tenho de ser presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, eu visitei uma montadora de automóveis, multinacional, que ela tem plantas no globo todo. E uma menina lá, que é aprendiz, ela estava analisando a linha de produção, e o carro ele vem de um lado, ele circula pela linha de produção, num determinado momento tem que virar a carcaça do carro, porque ele está assim, tem que virar para o outro lado para os trabalhadores continuarem montando o veículo, só que daí no outro lado. E esse giro era feito por um robô, igual eu estou fazendo aqui, um robô, caríssimo. Essa menina, analisando a linha de produção, ela falou, olha, se eu colocar uma rolimã, um dispositivo mecânico, agora que esse veículo bater aqui no dispositivo mecânico, ele vai dar o alto giro no próprio eixo dele e ele continua na linha de produção sem a necessidade do robô. Essa montadora fez isso lá. E o diretor dessa multinacional falou que essa criação estava levada para todas as plantas dessa montadora, no mundo todo.
Quanto vale a invenção dessa aprendiz? Tem preço? É a genialidade de uma menina que fez a aprendizagem e foi pelo caminho correto. O outro caso do Luizinho, mecânico de automóveis de Bauru. Ele estudou no Sistema S, o pai era mototaxista. Mas ele conseguiu lá, foi para o Sistema S, fez o mecânico de automóveis do Sistema S, o curso, fez a competição na região de Bauru, ganhou. Fez a competição, participou da competição no estado de São Paulo, ganhou. Foi para a competição nacional de melhor mecânico de automóveis do país, ganhou. Foi para a América Latina, ganhou. Foi para a competição lá no Japão, melhor mecânico de automóveis do mundo, ganhou também. Aí ia ter uma competição, depois de 2 anos, um outro país lá, na Arábia, e ele foi convidado para ir lá ensinar os adolescentes lá desse país, e ele conseguiu que esse país ficasse em 2º lugar. É outra genialidade, que a gente conseguiu dar o tratamento adequado. A gente pode perder as nossas riquezas todas. Se a gente conseguir dar escola de qualidade, uma oportunidade efetiva para nossas crianças e adolescentes, eu fico imaginando se daqui a 20 anos nós tivermos 3 Bill Gates, 3 Ubers, 3 criação de algo semelhante ao Uber, ao Windows, ao iPhone, nós teremos muito mais riqueza do que toda a nossa riqueza natural que está aí. Então a gente não pode perder a genialidade das nossas crianças e adolescentes. Eu quero só dizer para vocês que a Justiça do Trabalho vem contribuindo também nessa questão, porque nessas ações civis públicas, a Justiça do Trabalho tem condenado as empresas em valores altos a título de dano moral coletivo. Só o caso da Shell Basf, lá em Paulínia, que foi contaminação ambiental de trabalhadores, que desenvolveram câncer, seus filhos desenvolveram câncer, isso daí passou para os filhos desses trabalhadores. A condenação foi de R$1 bilhão. Mas foram centenas de trabalhadores contaminados. Só de danos morais coletivos, depois a empresa fez um acordo lá no Tribunal Superior do Trabalho, foram R$200 milhões, sem prejuízo da indenização lá para os trabalhadores, para as famílias, R$200 milhões de dano moral coletivo. E aqui, por influência do Dr. Oliva, daqui de sempre prudente, dando exemplo, nós passamos a destinar, eu lá na minha turma, os colegas no tribunal, essa destinação, baseado na decisão aqui do Oliva, imprudente, nós começamos a destinar também esse dano moral coletivo, a indenização por dano moral coletivo, para os fundos municipais de direitos da criança e adolescente do local da lesão. Se é Ribeirão Preto, vai para Ribeirão Preto, se é Prudente, vem para Prudente, se é São José dos Campos, vai para São José dos Campos, e fica carimbado. Para aquele fundo municipal, vai fazer uma seleção de projetos, o Ministério Público do Trabalho vai dar um parecer favorável, aí o juiz do trabalho do GEA autoriza a liberação desse valor para a entidade que vai executar o projeto. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem essa postura, está fazendo esse trabalho e tem muita coisa para mostrar. Infelizmente, em razão do adiantado da hora, eu não vou poder prosseguir. Vou deixar aqui o material, aí algumas condenações, jovens em medida socioeducativa lá em Araraquara, a destinação, eu já falei para vocês. Eu vou fechar com essa imagem aqui com vocês. Essa imagem são dos adolescentes que estão num projeto de aprendizagem social na Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto. São adolescentes em extrema vulnerabilidade social que fazem essa aprendizagem lá no Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto. Tem um adolescente que não está aí, mas ele é da Fundação Casa. Está lá também, não está aí na foto, mas está lá também. Ninguém sabe qual que é o adolescente que é da Fundação Casa, para não ter problema, discriminação e tal. Todos estão muito bem orientados lá. Esse adolescente da Fundação Casa tem uma perua que vai levá-lo e ao final do expediente vai buscá-lo. Um dia, essa perua não passou lá. E esse adolescente já está tão entrosado ali no fórum, que ele sai, ele fica ali junto com os vigilantes, mas fica batendo papo ali e tal. E daí
vigilante foi fazer outras coisas e tal, daí ele saiu de onde ele estava lá, ele voltou na secretaria da vara onde eu trabalho e falou, ó, dá para ligar lá na Fundação Casa, que eles esqueceram de me pegar aqui. Esse adolescente já viu que ele tem uma luz no final do túnel. Se ele quisesse, ele poderia ter ido embora, ter fugido. Tá? Quem ia recuperar esse adolescente? Mas foi dada essa oportunidade e esse adolescente agarrou. Porque ele viu que ali está o futuro dele. Tem uma outra adolescente aí, que a gente sonhava, ó, não vamos colocar de aprendiz aqui na Justiça do Trabalho, é um CBO de técnico jurídico. A gente sonhava, esses adolescentes vão ser disputados pelos escritórios de advocacia, eles vão saber PJE, vão saber fazer guias, que os advogados antigos têm dificuldades, então eles vão ser disputados nos escritórios de advocacia. Mas a gente sonhava, alguns deles poderão fazer direito. Quem sabe fica a sementinha. E já começou. Tem uma menina aqui que esse semestre já começou a fazer direito. Ela nunca passou pela cabeça dela fazer direito. E trabalhando lá como aprendiz no Fórum Trabalhista lá de Ribeirão Preto, ali o Dr. Tarso, o juiz lá em Ribeirão Preto, ela começou a fazer curso de direito. Então, gente, aqui um pouquinho, no tempo escasso que a gente tem para passar o que são os GEAs na Justiça do Trabalho. E eu ia fechar aqui, nem vai dar tempo de chegar lá, porque tem muitas fotos aí da nossa atuação. A doutora Renata Botassi faz um trabalho brilhante aqui também, Presidente Prudente, colega do Ministério Público. Eu ia passar para vocês a letra daquela música da Kel Smith, que eu fui blindado, brindado com essa música maravilhosa que eu coloco aqui, né? Que a gente não pode aceitar que a maldade do mundo nos pareça normal. O trabalho infantil é uma das piores maldades que pode acontecer na vida de um ser humano. E a gente não pode ver aquilo e não enxergar. A gente tem que ter olhos para ver aquela situação, enxergar e denunciar. A gente não pode fazer de conta a indiferença. A gente tem que ver o trabalho infantil e fazer a denúncia. Aqui vocês têm o Disque 100, deve ter as denúncias aqui locais, mas quem quiser, faça no Disque 100 e dá para acreditar que o mundo pode ser melhor. E no nosso país, eu vim para cá, gente, desanimado, não com vocês, eu vim para cá desanimado com relação ao país, com tudo que nós estamos vendo no nosso país. E eu saio daqui hoje de baterias recarregadas, porque dá para acreditar que esse país tem jeito, e o jeito está aqui, vocês estão mostrando qual que é o jeito. O jeito é proteção absoluta e integral para as nossas crianças e adolescentes e escola de qualidade para todos. Esse país vai dar certo. Muito obrigado. Muito obrigada.